salve rapaziada flamenguista, bom dia, seja bem-vindo ao canal. E um show, eu tive um sonho ontem à tarde, depois das 4 horas da tarde. Flamengo domina, massacra e etc. O Corinthians, o Corica, que falavam que poderia bater de frente, era o único time que conseguia controlar o Flamengo. E o Flamengo colocou o Corinthians no patamar dele, 4-0 no Maraca, lotado, show de bola. E aí, o que vocês acharam? Pedro fez 2, De La Cruz, Arrascaeta. E é porque o De La Cruz jogou muito, o time todo estava jogando muito, correndo. Isso aqui é futebol. Já chega metendo like, ative o sininho para notificações e se inscreva no canal para ajudar a gente. Compartilha, comenta. Vamos ver aqui um corte no Sport TV, programa Sport News, agora na segunda pela manhã, pós-vitória, pós-show, tá? Crédito de imagem, Sport TV, Grupo Globo, o link abaixo na descrição. Vamos conferir. Vamos de Flamengo e Corinthians, então? Vocês estavam ansiosos, não tá? Pode falar. Esse foi o jogo da rodada, né? Que baile, né? Que baile. Arrascaeta, Pedro ou De La Cruz? Pedro. Nome do jogo. Melhor do jogo? Pedro. Até acho que foi o primeiro jogo de titular do Pedro, né? Foi. Pedro. E não queria sair, né, menina? Cada hora que tinha um escanteio, não, segura aí. Lógico, se fosse ele também não ia querer. Então, ele tava pensando em fazer 3, né? Sou fanzona, será ofuscado por esse retorno aí, mas estarei aqui para lembrar. O que De La Cruz vem jogando é uma barbaridade, sem medo de errar. Não, agora. É porque o De La Cruz... É uma barbaridade. Esse você pode falar sem medo de errar, porque esse jogador já demonstrou anteriormente... Então, mas agora a gente tem... Agora a gente tem o Pedro, com um potencial enorme, inclusive para artilheiro da competição, e ídolo voltando. Então a chance dele ser ofuscado no bom sentido. Não, acho difícil. Assim, não, a gente vai sempre lembrar do Pedro primeiro. No Flamengo ele ainda nem conseguiu ainda mostrar todo o futebol que ele tem, De La Cruz. E mesmo assim já mostrou uma barbaridade. Se as coisas continuarem assim, olha, com esse meio de campo do Flamengo, vai ser um campeonato... O Flamengo já deu de 5 no Juventude, 4 no Corinthians esse campeonato. Tá? Empatou 0-0 com o Vasco, é o clássico, às vezes as coisas se equivalem, né? Teve a derrota com o Central Córdoba, ou seja, tem alguma irregularidade também, não é perfeito. Alô, Maracanã! No domingo de comemorações de 60 anos da TV Globo, teve show do Belo no Maraca. Tinha um cara doido pra jogar, doido pra fazer gol. Era a primeira vez do Pedro como titular depois de se recuperar da grave lesão no joelho. Entrou com as 2 filhinhas gêmeas no colo. Já adianto que ele fez um gol para cada uma. Vamos pela ordem. O Flamengo foi implacável. 4 minutos, Cebolinha. Pode bater, Everton! Pedro quase fez logo depois. Na trave, Pedro! Dorival Júnior, o novo técnico do Corinthians, via tudo lá de cima. Quem comandou o time foi o interino Orlando Ribeiro. A única chance do Corinthians no primeiro tempo foi essa do Carrilho, que o Rossi defendeu. E aí chegou a vez do Arrascaeta. Regente! Presente! Arrascaeta é o nome da emoção! Quinto gol do Arrascaeta nesse Brasileirão. Artilheiro. Na verdade, eu não me interesso com quantidade de gol, senão em ajudar a minha equipe, meus companheiros. O Corinthians não conseguia jogar. Quando o Gustavo Henrique recuou para o Hugo, o goleiro tocou errado na saída. Olha o Pedro de longe! Ele está de volta! O artilheiro referência do futebol do Brasil! Pedro! É o nome da emoção! E depois de uma pancada do Léo Ortiz, o holandês Memphis sentiu dores na perna e pediu para ser substituído. No finalzinho do primeiro tempo, Pedro quase fez um golaço. Não fosse o Hugo. Hugo tá na jogada evitando um golaço do Pedro no Maracanã. Mas a essa altura, a torcida do Flamengo já estava provocando muito o goleiro por causa da falha.
Hugo Souza, cria da base do Flamengo, goleiro campeão brasileiro de 2020, titular naquele time do Rogério Ceni. Já era de se esperar que eu fosse xingado, vaiado, eu fui criado aqui e faz parte disso, né? Mas eu tive que me manter no jogo. O segundo tempo começou e o Arrascaeta mandou logo essa na trave. O Arrascaeta na trave! E o Hugo até salvou o Corinthians de levar mais um no chute do De La Cruz. Arrascaeta caiu na área nesse lance com o Coronado. É uma canetinha. Que drible do Arrascaeta. O árbitro foi ao VAR. Ramon Abatabel marca um pênalti no Maracanã. O pênalti era dele, Pedro. Autorizado Pedro com fé no pé. Segundo do Pedro no jogo. Tá de volta o Pedro. Comemoração e cãibras imediatamente. E sempre humilde. Não quis o rótulo de craque do jogo. Não, acho que craque todo mundo foi do jogo, né? É o conjunto da equipe que sobressaiu hoje. Tomara que ele seja o artilheiro do ano. Se ele vai bem, a gente vai muito bem também. Flamengo 4, Corinthians 0. Flamengo líder do Brasileirão com 1 ponto a mais do que o Palmeiras. 67.501 pessoas no Maracanã. Maior público do campeonato até agora. Pro rubro-negro, quer domingo melhor que esse? Muito boa essa imagem. Aliás, ela apareceu no jogo várias vezes, essa torcedora. Tava animadíssima. Apareceu na transmissão. E flamenguista não tava, hein, Mari? 2 gols. Isso é o que tem de camisa do Flamengo. Normalmente. Já tem, né? Já tem. Você precisa ver as ruas do Rio de Janeiro, um negócio de camisa do Flamengo. O Flamengo foi campeão já. Porque foi um 4-0 no Maracanã. Não, foi campeão. Contra um Corinthians que começou a ser campeão. Marquem essa data, hein? Campeão. Começou hoje? Começou hoje. O título começa a ser construído hoje. Acho bem difícil, sinceramente. Não é por causa de ontem, até porque o Corinthians ajudou demais o Flamengo. É, isso é que eu tô falando. O Flamengo deu um baile. O que o Flamengo fez realmente foi lindo de se ver. Mas o Corinthians era um adversário ideal para mostrar isso. E as substituições? Quando vai fazer as substituições, você olha e fala assim, vai entrar outro time titular aí. Aí, Jojo, já jogando aqui pra você, a gente sempre tem essa discussão aqui. Tive no Seleção outro dia com a Jéssica também, e a gente para naquela questão do ovo ou da galinha, né? Tá faltando centroavante porque não tem meia, ou os meias não estão criativos porque tá faltando centroavante. O Flamengo é a resposta pra isso aí. Que dobradinha, né? Arrascaeta e Pedro fizeram. Aliás, o meio do Flamengo com o Pedro lá na frente tem tudo pra se consagrar, né? Eu esperava uma escalação diferente do Corinthians. Acho que o Corinthians foi pouco inteligente. Foi. De enfrentar o Flamengo. E nas substituições também. Mas vamos lá. Você já mandou, Mari. Isso, olha o meio do... Aí eu vou deixar jogar. Você opta por um meio, né? Você joga com 2 zagueiros. Aliás, de novo, né? Uma outra mudança na zaga corintiana. Félix Torres... essa era inevitável, Joana. Não, sim, mas você vê que não tem uma estabilidade ali de posição, de fato, né? Então você já tem uma defesa que é frágil. Você vai pegar o Flamengo e aí você dá campo pro Flamengo. Isso. E outra, vários momentos você viu literalmente a defesa do Corinthians assistir ao ataque do Flamengo. Comportamento do Gustavo Henrique, assistindo o Pedro passar no primeiro gol do Pedro. Então pediu, né, para ser goleado, podia ter sido pior, inclusive, né? Aí você falou, tá faltando o centroavante? Não, o Corinthians tem o Yuri Alberto, que quase não foi acionado. Memphis Depay machucou com 30 minutos, ele deve ter pensado, eu vou ficar aqui não. Machucado, Tomei uma pancada, eu vou sair, porque isso aqui vai ser uma tragédia, e de fato foi uma tragédia. Aí quando eu falo que foi pouco inteligente e ousado demais, é isso, né? Faltou humildade ali de montar um Corinthians mais fechadinho, mais responsável defensivamente. O que eu apanhei ali no meu palpite do GE, porque eu apostei num jogo... Eu fui a única que coloquei Corinthians, mas é que eu achava que o Corinthians ia brecar esse jogo do Flamengo. Né? Eu não esperava essa escalação. Por isso que eu coloquei empate. Eu achava que o Corinthians fosse jogar... Errou também. Segurando. Jogasse com 3 zagueiros, 600 volantes. Lá, o Dorival assistindo, sabe aquela injeção de ânimo? Temos um novo treinador. Errei miseravelmente. Tá? Mas tá faltando o jogador ali, o Garro não tá à disposição. O Coronado entrou, parecia que tava gripado.
jogando doente. Ou tudo com bem. dengue. Para com Mas, isso, assim, gente. O problema não é o Coronado, que o Coronado joga exatamente isso. Não, ele joga mais. Não, ele joga mais. Mas ontem. Não, tecnicamente. Não ontem joga. não jogou nada. Não, ele e aí, não, o Thales ele não joga mais. Pneumonia, gente. Ele não Thales joga mais de uma do que pneumonia. Tecnicamente, ele tem qualidade. Ele domina bem a bola, ele passa bem a bola, mas não, ele mas joga... já vi ele fazer partidas melhores. Ontem, não, eu claro. acho que todo mundo não, do Corinthians. Você pode falar isso sobre todo mundo. Ele joga em outra falhar. rotação, não. Mas o Coronado, no geral, joga em outra rotação. Ele joga um futebol que não existe mais. Não faz o menor sentido o Coronado ser colocado num jogo desse no lugar do Memphis. O Corinthians estava perdendo por 2-0. O Corinthians precisava era ter acertado seu meio de campo para não tomar goleada. Mas tinha banco para isso? Tinha então, jogador de defesa. Não, assim, o Memphis vai sair, eu tô perdendo por 2-0. Pro Flamengo no Maracanã, eu tô tomando um passeio. Ora, vamos minimizar os estragos aqui. Quanto será que dá pra gente não tomar? Será que se de repente a gente conseguir fazer esse jogo terminar 2-0, a gente não sai vencedor daqui? Então, vou fechar meu meio de campo, aproveitar que você não tiraria o Memphis 2-0 para o adversário, mas aproveitar que o Memphis se machucou e vou fechar. Não, eu ponho um jogador que, primeiro, que acrescenta muito pouco na parte ofensiva já. O Ramon só não caiu antes do Campeonato Brasileiro porque ele foi campeão brasileiro em cima do Palmeiras. Paulista. Isso, campeão paulista. Campeão brasileiro de São Paulo. Campeão brasileiro daquela região. Só não caiu por causa disso. Senão ele cairia antes. Se falava da demissão em dezembro, na realidade. Uma parte que ele optava pela saída do Ramon em dezembro, mas não faria sentido muito, né? Justamente porque... Ele tinha se recuperado 9 vitórias seguidas. Não, ele terminou a competição na Libertadores. Disputando Isso, uma fase da chamada pré. Ele classificou para a Libertadores para classificar para a Sul-Americana. Era só ter feito uma posição a menos. Classifica para a Aí Sul-Americana. economizava 4 partidas na temporada. Natural que ele fosse o primeiro nome. E aí perde esse tempo, acerta com o Dorival. Acerta com o Dorival Júnior, o primeiro jogo é contra o Flamengo. Era até melhor o Dorival Júnior acertar hoje, tá? Para não ter que assistir aquilo que ele assistiu lá no Maracanã. Ele foi embora antes de acabar, né, o jogo segundo. Pelo menos ele sumiu da janelinha ali. Quantos minutos foi o primeiro gol do Cebolinha? 5 minutos. Embora ali já tinha acabado, não tinha mais jogo ali. A Corinthians, a partir do primeiro gol, não tinha mais nenhuma condição de disputa. Gente, parecia um time profissional de alto nível, que é o Flamengo, de nível internacional. Tá? Quando a gente vê os times, aqueles times que a gente olha jogando na Europa, aquele Barcelona do Messi, né? Esses times bons mesmo, parecia isso. Não, porque a diferença, o que eu quero dizer é que deu uma diferença tão grande que parecia um time contra um time formado aí no aterro do Flamengo. Na várzea de São Paulo. Pegou o time da várzea que se reúne aos sábados, não pegou nem o primeiro quadro, pegou o segundo quadro para jogar contra o Flamengo. Não, mas deixa eu te falar, um jogo também marcado por falhas do Hugo que a gente não estava vendo falhando dessa maneira. Tem mais um ponto, a partir e essa é a falha, né? O meu time está apanhando loucamente. O adversário faz uma pressão alta, rouba todas as bolas. Vamos continuar saindo jogando? Vamos fazer uns toquinhos para lá, toquinho para cá. Não deu para sair, a gente volta pro goleiro. Assim, essa volta pro goleiro é uma volta muito estúpida. Sabe por quê? Olha só, você tentou sair com o lateral, que é um jogador que teoricamente tem uma qualidade melhor. Né? O lateral deu para o volante, que é um jogador que tem uma qualidade melhor de jogo. O volante não conseguiu sair, deu para o lateral, caiu um pouquinho a qualidade. Foi para o zagueiro, que a qualidade diminuiu ainda um pouco mais. Eu não consegui sair jogando. Eu vou dar para o goleiro, que não sabe jogar com o pé. Põe essa bola lá na frente, põe ela em disputa. Para de complicar a sua defesa tocando a bola ali atrás. Mas é que parecia muito tranquilo, né? Parecia muito tranquilo. Em nenhum momento parece tranquilo. Não, naquele cenário ali? Não parece, porque o Flamengo faz isso. O Flamengo dá um espaço, dá um espaço para você começar a sair jogando, para você achar que está saindo jogando. Isso aí, sem pressão, é isso. Aí quando você vê, a pressão tá em cima. Perfeito. Agora, o técnico estudou o Flamengo, o técnico assistiu o Flamengo jogar. Que técnico? O técnico que estava no comando. Orlando, no caso. Para escalar esse time contra o Flamengo, para dar essas determinações para o Flamengo. Eu não sei se a história, do jeito que vocês estão falando aí, parece que o Corinthians tinha solução para segurar o Flamengo no banco. Não pode passar ridículo. Mari, então, eu não sei se não passaria com outro time, qualquer possibilidade que você juntasse para formar um Corinthians. Saber, o Vasco não passou ridículo.
O Vasco jogou com o Flamengo, o time do Vasco tem menos qualidade que a do Corinthians, e o Vasco não passou ridículo. Tem. Pelo contrário, o Vasco, inclusive, teve chance de fazer gol. Aliás, eu achei que esse jogo ia segurar o Carille por mais tempo. Diga lá, Juju. Não, a gente não tem como saber se uma outra escalação ia ter um resultado diferente. A gente só vai ficar imaginando. Porém, eu concordo com o Lofredo e fiquei com a mesma sensação que a escalação inicial ela já estava equivocada. Com a artilharia que o Flamengo tem do outro lado, aí é muita petulância você achar que você pode jogar desprotegido com a defesa que tem claros problemas. Então você poderia ter optado, por exemplo, em jogar com o Zé Martínez, o Carrilho um pouco mais adiantado, tirar o Romero. Eu falo do Romero, coitado, acaba sempre sobrando para ele, mas ele tá jogando fora de posição, de toda forma, né? Aí você perde o Memphis Depay. E aí poderia entrar com o Romero, né? Assim, então, se você vai com times estruturados assim... fora de posição também. Mas você coloca o Romero na frente, ele não precisa ficar correndo. A verdade, Mari, é que assim, sem o Garro, o Corinthians vai sofrer demais. E a gente não tem uma previsão de retorno tão rápido do Garro. Agora, que vocês estavam falando do banco. Vocês repararam que em determinado momento o jogo já estava 4-0. Ou 3-0. O Felipe Luiz faz uma modificação e entra o Bruno Henrique. Então, mas o Flamengo acontece muito isso. Não existe no banco do Corinthians. Vocês falaram de um jeito. Não. Dava pra ter segurado. Que dava Mari, poderia existir. Em algum momento tinha... Vocês acham que o Corinthians tinha formação pra chegar e ganhar? Não, o Central Córdoba não ganhou do Flamengo? Ganhou do Flamengo. Ganhou do Flamengo. O Central Córdoba é melhor, você vê... No Maracanã. Vamos lá. Vamos ao jogo do Central Córdoba. 2 bolas paradas. Eu sei, é assim que tem que jogar. Então, ganhou. É assim eu não tô discutindo de você, não. Você vem enfrentar o Flamengo no Maracanã. Você não pode vir de peito aberto. Não vai de peito igual o Corinthians foi. Entendi o que vocês estão falando. Podia ter sido um pouco mais conservador. Tudo bem, concordamos. Mas vamos ouvir esse cara, então, o Felipe Luiz, que estava aparecendo com o Pedro, porque ele elogiou muito a atuação do Pedro, que voltou ontem e acho que já está firmado de volta à equipe titular do Flamengo. Vamos ver. Nós temos que continuar com essa sequência de minutos para ele. É um jogador muito determinante, muito diferente nas áreas, na área. Ele faz a diferença, um cara que é decisivo e eu acredito que venha a potencializar ainda mais o nosso ataque. Tem o mesmo conteúdo que os outros jogadores em vídeo, porém no campo menos. Então existem alguns movimentos ainda que nós temos que automatizar mais para ele e para que a equipe possa entender a forma de jogar que ele tem. E eu não tenho dúvida que ele vai elevar mais ainda o nível do nosso ataque, que está muito forte. Então, fico muito feliz pela partida dele e agora vamos recuperar mais essa parte física. Ele mesmo sabe que fisicamente não está a 100%, mas conseguiu ser titular hoje, conseguiu fazer um jogo muito bom, muito bom e vamos esperar que ele siga nessa evolução aí, porque é um jogador de Copa do Mundo, né? Todo mundo sabe. Imagina quando tiver 100%. Jogador de Copa do Mundo. Por que eu tô falando isso? Me parece que com qualquer formação daria Flamengo. Não sei se daria Bahia. Não, eu acho até que poder... No mínimo, mais 3 gols a gente podia... No mínimo. Mas aí é que tá o problema, Mariana. O que tem? O problema é o seguinte, você está perdendo de 2-0. Sim, mas esse aí, por exemplo, já tinha mudado. Se desse no Gerson ali, era o 5º. Não, eu sei. O que eu quero dizer... Claro. Tá entendendo? Já tinha mudado, já tinha feito as modificações. Exatamente, as modificações foram erradas. Tudo errado, então. Formação inicial e alteração. Claro, quando você coloca o Igor Coronado no lugar do Memphis... O hobby do Igor é o pai da Luluzinho, Igor Coronado. Não, você não é pra você colocar outro goleiro. Eu vou jogar com 2 goleiros. Tá 2-0 pro adversário, o Memphis vai sair. Quem que eu coloco? Coloco um segundo goleiro. Mas o Memphis já não marca. Você tá falando como se tivesse perdido um homem de marcação. O Memphis já não faz ele poderia ter optado, por exemplo, com a entrada do Zé Martínez desde o começo e não ter colocado o Romero. E deixar o Romero para entrar no segundo tempo. Tá. Essa questão que vocês estão batendo de opção para segundo tempo, por exemplo... O Thales e o Coronado, eles vêm... o Thales Magno. Não, mas, gente, o Thales Magno, eu não ignoro o Thales Magno como uma boa opção no segundo tempo. Não foi o caso ontem e eu consigo entender. Eu também ele acabou de voltar de uma pneumonia. Mas ele foi um jogador importante no Campeonato Paulista. Não pra isso, gente. Quando você tá perdendo de um monte... Sim, o problema é o jogo. É que a gente está falando de 2 coisas diferentes. A gente está falando das opções de banco do Corinthians e a gente está falando das opções ontem. E das ideias, né? Exatamente. Mas ontem o primeiro erro foi a escalação inicial. Já errou ali. O segundo erro foi a substituição. Aí errou de novo, quando errou de novo. E aí depois errou mais uma vez, porque começou a fazer substituições como se fosse possível buscar um empate.
o Flamengo é o melhor time do Brasil. Jogando no Maracanã, com todos esses jogadores que tem no banco de reservas, quem tentar encarar o Flamengo de frente vai tomar 4-5. E isso vai ser de agora até o final do ano, tá? Então, aviso para quem vier jogar com o Flamengo no Maracanã. Tentem minimizar o impacto, porque vai todo mundo tomar pancada. O Flamengo provavelmente vai ser campeão brasileiro com, não sei se com a campanha de 2019, mas lembrando o futebol de 2019. Por quê? Porque o técnico tem gosto e tem material, tem gosto para isso e tem material humano para isso. Então, aviso, quem quiser sofrer menos, vem fechadinho para tomar só de 2, porque é o que vai acontecer. O time do Flamengo, o Corinthians não jogou nada ontem, o Corinthians entregou o jogo na escalação, mas o time do Flamengo é um excelente time de futebol, muito bem dirigido. Muito bem treinado. Quem vier tentar encarar, vai tomar pancada. Se vier fechadinho, com muita disposição, que faltou pro Corinthians ontem também, com muita disposição, com muita garra. Tinha que estar os planetas tudo alinhado ontem, e era exatamente o contrário. Vamos lá que a gente vai estourar certinho, muito. Tem chance de beliscar um empatezinho, de vez em quando pode até ganhar, como fez o Central Córdoba. Agora, se vier de peito aberto, vai apanhar bonito. Bom, pessoal, é isso aí que você viu o vídeo, e você vê. Eu não sei qual que é da apresentadora, mas o Lofredo e aqui tá lá como correspondente, que é de São Paulo, são tudo corintianos. E os corintianos, cara, saíram, eram iludidos, estavam todos iludidos, e do nada parece que caiu do conto, parece que acordou de um sonho que tava sonhando, que o Corinthians era bom, e agora tô tudo desiludido, tudo revoltado, falando do time. Que o time agora não serve mais para nada, porque quando eu moro aqui em São Paulo, quando fui campeão do Paulista, pô, o Corinthians era isso, era aquilo, era o melhor, era o único time que bateria de frente com o Flamengo, era o time que ia dar trabalho no Campeonato Brasileiro e tudo mais, e aquela historinha lá, como sempre. E ontem a gente colocou eles no patamar que eles merecem, lá embaixo mesmo, eles têm que brigar do meio de tabela para baixo. Agora o Memphis, hein, meteu o louco, quem não leva um chute, leva alguma coisa em campo. Quantos que o Pedro, De La Cruz, Arrascaeta não leva chute, leva uma pancada dentro de campo. O Memphis meteu o louco, viu que a garapa ia azedar, ele disse, eu vou cair fora, eu vou ficar aqui. O negócio aqui vai ser feio. Ele viu aquela multidão lá no estádio, 67,5 mil de gente lotado, gritando Flamengo. Já era. Pedro chegou e vai dar show. Você é louco. O time mandando, é daquele jeito, cara. O Flamengo não tem que mudar nada, é aquilo ali. Focado e ir pra cima, todo mundo correndo. O Hugo, do goleiro dele lá, que era do Flamengo, fez igualzinho. A diferença foi que era um jogo de 3 pontos e a gente naquela época era uma quarta de final contra o São Paulo, tá vendo? Entregou a baba. Pô, joga pra lateral, estoura a bola. Mas enfim, pra nossa sorte, flamenguista, nosso time jogou impecável. Uma hora o Pedro não teve aquela solidariedade de tocar a bola e teve uma hora que ele teve uma fome. Mas é difícil ali é que nem o Felipe Luiz fala, ele deixa à vontade a habilidade do craque resolver naquele meio de campo. Ele trabalha a criação, né? O Felipe trabalha a criação de chegar lá na grande área. Na grande área fica por conta dele. Porque aquela bola que o Pedro driblou os 3, tirou o Mateuzinho, queria dar de lado com o pé assim, que o Hugo tirou. Se ele dá só uma cavadinha, era gol. Ou então o certo dele era ele ter rolado pro Gerson. O Gerson batia, era 5. 6, meu Deus, era pra ser uns 8-0 lá. Tudo revoltado. Eu quero ver os corintianos hoje. E o Neto sereno. Mas é isso aí. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like para ajudar a gente, né? Compartilha, comenta o que você achou do jogo. Comentários dos corintianos aqui. Beleza? Saudações rubro-negra.